Olá pessoal, mais um vídeo do canal Prolegômenos. Como vocês podem ver, eu estou bem vermelho e o meu nariz está descascando um pouquinho. E isso com certeza dá pra ver, porque o meu nariz é bem grande. Mas eu não estou com nenhum problema de pele não. Eu estou assim porque no sábado passado eu fui à praia com alguns amigos e eu acabei ficando assim. Como eu sou muito branco, eu não fico bronzeado, eu fico vermelho, eu fico queimado do sol. Porém, eu espero que isso não seja um empecilho para tirar sua atenção do conteúdo do vídeo, mas eu espero que você possa estar atento àquilo que vai ser dito durante esse vídeo. Bem, no vídeo passado eu falei sobre alguns motivos pelos quais eu considero importante o estudo da teologia. Nesse vídeo aqui eu vou tentar falar sobre o que é teologia sistemática, eu vou tentar dar uma definição para a teologia sistemática. Eu disse que nós estaremos estudando as doutrinas cristãs, ou seja, a gente vai estar estudando teologia sistemática, a gente vai estudar o que a Bíblia diz a respeito de Cristo, o que a Bíblia diz a respeito da salvação, o que a Bíblia diz a respeito dos últimos dias, aquilo que a gente chama de escatologia. Então eu vou estar tratando sobre teologia sistemática. Porém, é preciso que você saiba primeiro o que é teologia sistemática. Qual é, por exemplo, a diferença da teologia sistemática e a teologia bíblica? Qual é a diferença da teologia sistemática e a teologia histórica? Então você precisa saber o que é teologia sistemática para que você comece a utilizar essa matéria da teologia. Bem, primeiramente a palavra teologia, é preciso que a gente entenda o significado dessa palavra. Teologia significa discurso sobre Deus, ou palavra sobre Deus. Nós temos nessa palavra a junção de duas palavrinhas gregas. A palavra theos, que significa Deus, e a palavra logos, que significa discurso ou palavra. Não sei se você lembra aí do primeiro capítulo do Evangelho de João, onde João inicia o seu evangelho dizendo assim: no princípio era aquele que é a palavra, ou no princípio era o verbo. A palavra que João utiliza ali para verbo ou palavra é a palavra logos. Então João está dizendo assim: no princípio era o logos, no princípio era a palavra. E a gente sabe que a palavra sobre a qual João fala era o próprio Senhor Jesus Cristo, porque o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, essa palavra grega significa verbo, discurso ou tratado. Então, a palavra theos significa Deus, a palavra logos significa tratado, discurso. Então, teologia seria discurso sobre Deus ou palavra a respeito de Deus. Porém, quando se trata do Deus cristão, quando se trata da teologia cristã, nós não tratamos apenas da pessoa de Deus como se ele fosse um Deus inerte, um Deus que não age. O Deus cristão é um Deus que age, é um Deus que cria, é um Deus que liberta, um Deus que salva a sua criação do pecado. Então, uma definição mais ampla para a teologia seria o estudo de Deus e das suas relações com sua criação. O estudo de Deus e das suas obras. Então essa seria uma definição muito mais completa para a teologia. E nessa definição, dentro dessa ideia de teologia, nós vamos encontrar a teologia sistemática, a teologia bíblica, a teologia histórica, a teologia filosófica e muitos ramos da teologia, teologia exegética e outros ramos da teologia. Porém, quando nós falamos de teologia sistemática, é preciso que a gente entenda o que significa isso. É preciso que a gente encontre uma distinção entre a teologia sistemática e as demais disciplinas da teologia. Uma pergunta que é feita constantemente por pessoas que estão buscando aprender mais sobre teologia é: qual é a diferença entre teologia sistemática e teologia bíblica? O que significa essa distinção? Será que a teologia bíblica não é sistemática? Será que a teologia sistemática não é bíblica, não é baseada na Bíblia? Então, é muito importante que a gente entenda qual essas diferenças entre a teologia sistemática e as outras disciplinas. O que é teologia bíblica? Qual é a diferença da teologia sistemática para a teologia bíblica? O teólogo bíblico, ele lida com a Escritura e ele procura entender a Escritura em suas particularidades. Então, o teólogo bíblico ele vai pegar, por exemplo, a Epístola aos Romanos
e ele vai tentar entender a Epístola aos Romanos dentro do seu contexto, buscando entender a língua que Paulo utilizou para escrever a Epístola aos Romanos. Ele vai tentar entender o que Paulo fala a respeito de Cristo na Epístola aos Romanos. Então ele trata da Escritura de uma forma bem particular. Ele busca lidar com a Bíblia em si mesma. E por que isso é diferente da teologia sistemática? É porque o teólogo sistemático ele não se preocupa, por exemplo, com a Epístola aos Romanos no seu contexto histórico, ou melhor, não necessariamente ele se preocupa com isso. Porém, o teólogo sistemático ele utiliza aquilo que o teólogo bíblico produz. Enquanto o teólogo bíblico explica a Escritura com profundidade, ele lida com a Bíblia, com os livros da Bíblia em suas particularidades, com o contexto histórico do livro, com a língua com a qual o livro foi escrito, o teólogo sistemático procura partir de uma doutrina, partir de um questionamento, e procura encontrar em toda a Bíblia, utilizando aquilo que o teólogo bíblico produz, ele procura encontrar respostas para determinadas perguntas. Por exemplo, o que é que a Escritura afirma a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo? Qual é a doutrina correta acerca de Jesus Cristo? Então, o teólogo sistemático ele vai buscar tudo que a Bíblia fala a respeito de Cristo, todo o conteúdo que o teólogo bíblico conseguiu encontrar na Escritura a respeito de Cristo, e o teólogo sistemático vai tentar sistematizar esse conteúdo. Ele vai tentar buscar textos de Gênesis a Apocalipse que falem sobre a pessoa de Cristo e vai tentar fazer com que esses textos se relacionem de maneira que eles estejam sendo entendidos dentro de um sistema, dentro de um escopo que faz sentido. Então, isso é muito importante de se entender. Quando eu falo sobre teologia sistemática, eu estou falando das doutrinas cristãs, eu estou falando das afirmações bíblicas sendo entendidas dentro de um contexto sistemático, dentro de um contexto ordenado. Porém, você pode me perguntar, mas Diego, qual a necessidade de fazer isso? Por que eu simplesmente não aceito o testemunho bíblico da forma como ele me foi dado? Deus não escreveu a Bíblia em uma sequência, Deus não escreveu a Bíblia dentro de contextos históricos, Ele não escreveu a Bíblia dessa forma, toda separadinha. Então, por que eu tenho que sistematizar as doutrinas cristãs? Por que eu simplesmente não recebo a mensagem da forma como está na Bíblia? E eu quero responder essa pergunta não com uma ideia minha, não com uma opinião minha, mas com a ideia do Dr. Charles Hodge, que era o chefe, o líder da Universidade de Princeton, um teólogo muito importante. Tem até uma teologia sistemática dele aí publicada em português pela editora Hagnus. Charles Hodge ele diz o seguinte: por que eu tenho que receber as doutrinas de uma forma sistemática? Por que eu tenho que... Ou melhor, por que eu tenho que conceber as doutrinas de uma forma sistemática? Por que eu tenho que olhar para o que a Bíblia fala e tentar agrupar esses testemunhos bíblicos de uma forma que faça sentido, que seja coerente? E a resposta que ele dá é porque é impossível não fazer isso. Ele diz, a mente humana ela foi constituída, ela foi criada de tal forma que toda e qualquer informação que nós recebemos, naturalmente, automaticamente, nós buscamos enquadrar essas informações dentro de um sistema. Então, isso é algo, por exemplo, comum a outras ciências. O que é que o cientista faz? O cientista ele não apenas adquire informação, ele não apenas absorve fatos. O cientista ele absorve informação, ele absorve fatos e ele tenta agrupar esses fatos de uma maneira que faça sentido, de uma maneira que ele crie uma teoria científica. Então ele precisa sistematizar aquele conhecimento que ele adquire no estudo da natureza. Então, a teologia sistemática é a mesma coisa. Eu preciso olhar para a Bíblia e dizer assim, o que é que a Bíblia fala a respeito da salvação? E a esse estudo da salvação, nós chamamos soteriologia, por exemplo. O que é que a Bíblia fala a respeito do homem? E a esse estudo nós chamamos de antropologia. O que é que a Bíblia fala a respeito das últimas coisas? O que é que a Bíblia fala a respeito da volta de Cristo? E a esse estudo nós damos o nome de escatologia. Então, nós buscamos adquirir conhecimento bíblico, informações bíblicas,
e agrupar esse conhecimento dentro de um escopo que me ajude a entender esse conhecimento dentro de um sistema que faça sentido. Bem, tendo explicado isso, é preciso também deixar claro uma coisa muito importante que acaba confundindo as mentes de algumas pessoas. A própria teologia sistemática, dentro da própria teologia sistemática, a gente tem aquilo que é chamado de teologia propriamente dita, que é uma disciplina da teologia sistemática. Está dentro aí, por exemplo, tá misturado com soteriologia, com escatologia, com essas outras disciplinas que eu citei. O que é a teologia propriamente dita? É a teologia, ou melhor, a parte da teologia sistemática que vai lidar com os atributos de Deus, que vai lidar com a pessoa de Deus. Não vai lidar com o relacionamento de Deus com o pecador, não vai lidar com o relacionamento de Deus com a criação, mas vai lidar com a natureza de Deus, com os atributos de Deus. Embora isso envolva, em certo sentido, a sua criação, seu relacionamento com a criação também, mas esse não é o foco. O foco vai ser a pessoa de Deus. Quem é Deus? Qual é a essência de Deus? Quais são os atributos de Deus? Então isso seria a teologia propriamente dita, porque é um discurso sobre Deus. Porém, teologia sistemática abrange outras coisas também. Abrange o estudo do homem, abrange o estudo da salvação, estudo do pecado, estudo das últimas coisas, abrange muitos outros estudos. Então, isso é muito importante. Outra pergunta também é qual é a diferença da teologia sistemática para a teologia histórica? É que a teologia histórica busca estudar as doutrinas cristãs não apenas à luz daquilo que a Bíblia afirma, mas à luz dos debates que ocorreram tendo por base essas doutrinas na história da igreja. Então a teologia histórica busca entender o desenvolvimento das doutrinas no decorrer da história. O que é que os concílios ensinam, o que é que os concílios têm para nos ensinar, o que é que os primeiros séculos, o que é que os pais da igreja dos primeiros séculos disseram a respeito da doutrina do Senhor Jesus Cristo, quais as discussões teológicas mais acirradas, por exemplo, na Idade Média, no período da Reforma Protestante. Então, isso é a teologia histórica, é eu tentar entender as doutrinas cristãs a partir do seu desenvolvimento histórico. E teologia histórica, por exemplo, é uma matéria diferente de história da igreja. O que é a história da igreja? É simplesmente estudar os fatos. Enquanto a teologia histórica lida com o desenvolvimento histórico das doutrinas, a história da igreja lida com fatos. A história da igreja lida com homens, as ações desses homens, as desventuras desses homens, as alegrias desses homens e mulheres também, obviamente. Quando eu falo homens, eu estou falando no sentido de humanidade. Então, essa é a diferença entre a teologia histórica e a história da igreja. Mas como o assunto do vídeo é teologia sistemática, é preciso que você tenha isso na sua cabeça. Teologia sistemática é a tentativa de buscar extrair da Escritura conteúdo sobre determinada doutrina e agrupar esse conteúdo em um sistema que faça sentido. Então eu vou olhar para a Escritura e perguntar para a Escritura o que é que a Escritura fala sobre Deus, o que é que a Escritura fala sobre a revelação de Deus, o que é que a Escritura fala sobre pecado, o que é que a Escritura fala sobre o Senhor Jesus Cristo, o que é que a Escritura fala sobre a Trindade, o que é que a Escritura fala sobre o Espírito Santo. Então, todas essas perguntas são perguntas que serão respondidas a partir da teologia sistemática. Eu vou pegar vários textos bíblicos e vou agrupá-los para que eles façam sentido e para que eles me deem uma resposta satisfatória acerca desses questionamentos. Então, esse é o conteúdo do vídeo. Eu espero que seja útil para você e eu espero que você possa estar aí acompanhando a nossa série. Se você estiver gostando desses vídeos, dê like nesse vídeo, se inscreva no canal e comente esse vídeo, me dê sugestões para os próximos vídeos e que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês possam estar sendo edificados por esse quadro do nosso canal.